e nós prestarmos um culto, queridos, a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E agradecer também o pastor a essa oportunidade, a qual foi dado, passar essa confiança para poder trazer o alimento para a nossa vida e para a nossa alma, o alimento espiritual. Amém, igreja? Um maná do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, antes de entrarmos aqui na palavra, ontem aconteceu algo comigo que me acendeu a minha fé dentro de mim poderosamente. Não vou assim contar os detalhes que aconteceu, mas creio que Deus é maravilhoso, Deus é fiel e Deus é real mesmo, queridos. Aleluia. O céu existe, o inferno também é real, o inferno também existe. Então, fica ligado. Uma mensagem curta e com muito objetivo de levar nós ao céu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Vamos falar um pouquinho a respeito deste homem chamado Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. Que outrora era Saulo, agora é apóstolo Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, vamos ler do versículo 17 até o 38. Amém, igreja? Amém, Deus. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. A discussão de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso tem como título: Pirmilito mandou a Efésio chamar os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o qual lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões, tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós por aqui passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Portanto, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sob que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Portanto, eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos
vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não canseis noite e dia de ademoestar com lágrimas e cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo vós a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me servirão. Tendo vós, pois, mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisas é dado que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande cantor entre todos, e levando-se ao pescoço de Paulo, o beijou. E, versículo 38, e entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que disse, que não viram mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A igreja possa se sentar. Glória a Glorificar o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vou fazer mais uma breve oração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Meu Deus, primeiramente agora eu quero te agradecer. Muito obrigado por aquela situação que eu pude viver ontem, meu Deus. Eu pude crer que o Senhor é real e é verdadeiro, o Senhor se faz presente no meio de nós. Muito obrigado por aquela situação que eu passei ontem, meu Deus. Muito obrigado, eu pude ver, meu Deus, como que isso é maravilhoso na nossa vida e o Senhor se faz presente e muito rápido, meu Deus. O Senhor não demorou muito tempo para responder, mas foi imediato que o Senhor respondeu. Então, meu Deus, eu sou muito gratificante. Muito obrigado pelaquela situação de ontem que eu pude viver, pude contemplar e saiu aquela angústia do meu coração na hora. Foi instantâneo. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra que vai ser ministrada, que é a tua palavra para a tua igreja, meu Deus, que ela venha, meu Deus, impactar os nossos corações, venha falar com nós, meu Deus, e não deixe, meu Deus, que nada e ninguém venha atrapalhar e roubar esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos falar um pouquinho desse homem chamado Paulo, né? Paulo de Tarso, um homem que outra hora, né, era perseguidor da igreja de Cristo. Um homem que perseguia a igreja de Cristo, perseguia os cristãos, para matar mesmo, para tirar a vida. Mas de perseguidor passou a ser perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a Bíblia vai dizer que no caminho de Damasco, né, ele vem deparar com Jesus em uma visão, uma forte visão na luz, e ele vem cair. Ele vem cair e o próprio Senhor, né, que vai dizer para ele, né, Paulo, Paulo, por que, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai levantar, vai encaminhar ele em um determinado lugar, vai pedir para ir orar a ele, não vai nem querer fazer uma oração por ele, sabendo a situação, quem era Saulo, perseguidor de crente, matava crente, mas sabia que Saulo era um vaso escolhido do Senhor. Sabia que Saulo, dali para frente, após a sua conversão, que é no capítulo de número 9, a gente vai ver que é a conversão de Paulo. Depois que Paulo ele vem se converter, né, que ele vai passar pelos períodos de processo ali Paulo ele vai ser instruído pelo homem chamado Gamaliel, né?
Gamaliel, não é isso, pastor? Ele vai ser instruído por um homem muito sábio, inteligente daquela época, né? E também Paulo também, a gente vai ver mais para frente, ele vai ser instruído pelo próprio Senhor Jesus, porque sabia que o que ia vir pela frente não ia ser fácil, sabia o que ia vir pela frente não ia ser fácil, porque ele ia pregar o Evangelho, ele ia começar a anunciar o Evangelho por determinados lugares, e a gente viu dentro do texto aqui que Paulo também ensinava em casa e em casas. Depois foi começando a construção, né, de igrejas de determinado lugar para poder anunciar a palavra de Deus. E também nós vamos ver dentro do texto também que Paulo ele vai começar a passar algumas instruções para líder, pregadores, né, bispo, que a permanência dele ele não ia ficar por muito tempo naquele lugar, ele ia começar a instruir, porque no meio deles iam começar a entrar lobos, ia começar a entrar falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinadores para pregar a palavra também. Para quê? Para confundir, trazer confusão aos crentes, os salvos daquela época deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso, trazendo até para os nossos dias de hoje? Não levou muito tempo, não demorou muito tempo, depois que se avançou muito o ministério de Paulo, igrejas construídas, Paulo colocou determinados pregadores, pessoas, acredito eu, de confiança, competentes para pregar as boas novas, aquele evangelho da salvação, pregar o Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo ressurreto, louvado seja o nome do Senhor. A igreja não levou muito tempo naquela época, queridos. Eu acredito eu, que começaram a manipular, começaram a entrar dentro da igreja para começar a manipular a palavra, para poder manipular o evangelho, para poder distorcer o evangelho, para poder confundir a mente daqueles crentes naquela época. E hoje, presta atenção, igreja, hoje não é difícil, ainda hoje, nas igrejas do Senhor, hoje, infelizmente, tem igrejas que estão manipulando aqueles, os ouvintes da palavra de Deus, aqueles que hão de ser salvos, queridos. Então precisamos tomar muito cuidado com essa situação. Precisamos muito tomar cuidado. São falsos doutores, falsos mestres, falsos ensinadores, que eles pegam a mensagem, que eles pegam a palavra, eles manipulam aquela palavra e ganham o rebanho para si, mas não está preocupado se eles vão ser salvos ou não. Não há preocupação deles levar para o céu. Mas eu creio e agradeço a Deus, porque aqui tem homens e mulheres compromissados com o céu. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aqui a igreja está compromissada com Cristo, a igreja está compromissada com o céu. Infelizmente, tem muitos líderes religiosos, tem muitos pregadores que estão usando a Bíblia para o bem de si mesmo, para poder enriquecer. E eu vi dentro do texto aqui, depois eu vou deixar aqui bem claramente para todos verem. Se Paulo fosse um aproveitador, Paulo ia ser um homem milionário, bilionário naquela época, se Paulo fosse aproveitar os dons espirituais que Deus deu para ele. Naquela época, Paulo ia ser um dos homens mais ricos daquela época. Mas sabe por causa de quê? Que Paulo não foi por esse lado. Nós vamos ver dentro da palavra, porque Paulo estava sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no capítulo de número 9 nós vamos ver a conversão de Paulo. No capítulo de número 13 nós vamos ver a primeira viagem de Paulo à igreja de Antioquia, para também levar a mensagem e instruir o povo daquela cidade ao verdadeiro evangélico, o verdadeiro evangélico que vai falar sobre Jesus Cristo, o ressuscitado, o Jesus Cristo que morreu, mas falou que ia ressuscitar no terceiro dia, e ele ressuscitou e vivo está para todos sempre. Crê nisso, querido, coloca isso no teu coração. Você ainda vai ter uma experiência com Deus que vai acender uma fé poderosa no seu coração. Se ainda não teve, você vai ter, em nome de Jesus. E no capítulo de número 14, o evangelho é pregado
e o sucesso e perseguição e a volta a Antioquia. Aí, Paulo vai para pregar a palavra, Paulo vai para levar a verdade, e Paulo vai acontecer o quê? Vem a perseguição. Ele, quando começa a entrar a verdade, aquilo que está errado tem que se manifestar. É impossível quando a verdade entra, a mentira ela não se achega. Então, aonde tem a verdade, a mentira ela não pode prevalecer. O que prevalece é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E no capítulo número 15 nós vamos ver que a Assembleia de Jerusalém e sua decisão na epístola. E no capítulo 16 nós vamos ver a viagem missionária de Paulo, e Silas, Timóteo o acompanhava, instruindo. Paulo estava instruindo ali, assim como tinha instruído lá na frente, e ele estava instruindo mais e mais pessoas competentes, pessoas para pregar, para levar o evangelho de boas novas, porque Paulo tinha essa preocupação, queridos, porque Paulo ele não tinha responsabilidade com homem nenhum. Paulo ele tinha responsabilidade com Deus. Paulo ele tinha responsabilidade com o céu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aqui no rodapé da minha Bíblia está assim: e com muitas lágrimas, Paulo ensinava, em ocasiões mencionava-se, servia ao Senhor com tantas lágrimas. Nesse discurso, diante dos anciões em Éfeso, Paulo refere-se à demonstração que com lágrimas lhe dirigiu-se durante 3 anos. Com lágrimas não resultaram de fraqueza. Pelo contrário, Paulo via a condição perdida da raça humana, a maldade do pecado e distorção do evangelho, e perigoso de rejeitar o Senhor, como coisa tão graves que sua pregação era de francamente acompanhava de lágrimas. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo logo pregava tudo que era útil ou necessário. Paulo pregava a salvação de seus ouvintes. Olha a responsabilidade que Paulo tinha. Paulo ele pregava a salvação para os seus ouvintes, porque Paulo tinha responsabilidade com o céu. O inimigo do evangelho deve ser fiel ao anunciar toda a verdade de Deus. A sua congregação não deve procurar agradar aos desejos dos ouvintes, nem satisfazer o gosto deles, nem promover sua própria popularidade, mesmo se tiver que falar a palavra de repreensão e de renovação, ensinar contrariamente a preconceito naturais ou pregar padrões bíblicos, o apóstolo aos desejos da natureza carnal. O pregador fiel entregará a verdade plena por amor ao rebanho. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Paulo, queridos, ele tinha a responsabilidade de Paulo, ele era com o céu. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui também está: de ninguém cobicei prata. Paulo dá um exemplo a todos os ministros de Deus. Ele nunca visou riqueza nem buscou enriquecer através do seu rebanho, do Evangelho. Paulo teve muitas oportunidades de acumular riquezas, como o apóstolo tinha influência sobre os crentes e realizava milagres de curas. Além disso, os cristãos primitivos estavam dispostos a doar dinheiro, propriedade aos líderes eclesiásticos de destaque para serem distribuídos aos necessitados. Ver se Paulo tivesse tirado
vantagem dos seus dons e da sua posição e da sua generosidade, os crentes poderiam ter tido uma vida abastada. Não fez assim, porque o Espírito Santo dentre ele o orientava e porque amava o evangélico que pregava da verdade. Meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aqui você vê quando o homem ele tem realmente compromisso com o céu, o homem ele tem realmente compromisso com Deus, ele não vai deixar se contaminar por nada nesse mundo, igreja. Ele não vai deixar se contaminar por nada. Nós, cristãos, que estamos na presença de Deus, precisamos levar isso a sério, ter compromisso, responsabilidade com o céu, com Deus. Não ser, pelo amor de Deus, não ser uma coisa lá fora e ser uma coisa aqui dentro, não. Aleluia. Ser lá fora, ser em casa, em qualquer lugar, o que é aqui dentro da igreja. Porque os olhos do Senhor são como chama de fogo, Ele está vendo tudo e contemplando tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos brincar, queridos. Não vamos brincar com o mundo espiritual. É muito perigoso brincar com o mundo espiritual. É você estar aqui dentro, louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor, e lá fora você está fazendo aquilo que desagrada a Deus. Você está mexendo com o mundo espiritual. Você está brincando com o mundo espiritual. Presta atenção. Não pode ser